Oi, gente! E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao Vida Sob Controle, o podcast onde a gente vai falar sobre vida, hábitos, negócios e como tu chegar, como tu se transformar na tua melhor versão. A gente vai estar aqui no YouTube e nas plataformas de podcast toda segunda-feira ao meio-dia junto com vocês. E a gente espera muito que vocês aproveitem tudo que a gente vai trazer por aqui. E aí estamos aqui, voltamos porque a gente ama fazer isso. E é um pedido de muita gente, né? Exatamente, tem essa questão também. A gente vê, inclusive, aqui no canal da Vanessa, quando ela posta um vídeo que somos nós dois conversando, falando sobre vida, relacionamento, etc. O pessoal adora, tem muita visualização. E eu não gosto de fazer vídeos curtinhos, mas eu adoro sentar e trocar uma ideia e poder falar. Que a Vanessa tem que me segurar e dizer, João, chega, porque né? quando é um vídeo bom. normal tem um limite de tempo, não dá pra ele ficar falando. Mas aqui, ele também tem um limite de tempo, mas ele tem mais liberdade pra falar. mais de tempo. Maravilha, Vanessa. O que a gente vai abordar aqui nesse podcast? O que a gente fala no Vida Sob Controle? Vida sob controle. Tudo que envolve a tua vida, sob controle. Botar tudo sob controle. Então, hábitos de rotina, aquilo que vocês já nos veem falar sempre, né? E pra quem não nos conhece, é sobre isso que a gente gosta de falar. Mas não só isso. Negócios, como se tornar a tua melhor versão, relacionamento. Tudo que envolve a vida, a gente vai falar aqui. Eu acho que dá pra resumir assim. Por isso, nome Vida Sob Controle. E aqui vem a parte que o João aprofunda. Eu tava esperando por ele, eu deixei pra ele agora. Mas vamos lá, vida é justamente vida, porque é tudo. Tudo relacionado à vida, o que significa tudo, a gente vai poder abordar aqui. Seja negócio, relacionamento, nutrição, hábitos, rotina, esporte, vida saudável, o que for, faz sentido a gente tratar aqui dentro. Sempre numa abordagem de sob controle. O que a gente quer dizer com sob controle? É sobre assumir a responsabilidade. Nem tudo na vida nós temos controle. Mas muitas vezes, eu falo por mim, mas eu sei que para a Vanessa é a mesma coisa, nós imaginávamos não ter controle sobre muito mais coisas. E com o passar do tempo, estudando, amadurecendo, a gente passou a perceber que várias coisas nós temos sim controle. Talvez não tenhamos controle sobre aquela coisa em si, mas sobre vários outros aspectos que podem impactar naquilo. E tem coisas que a gente devia ter sob controle, que a gente sabe que a gente deveria estar controlando e a gente não controla. Então, a ideia do podcast também é conseguir trazer luz sobre essas temáticas e sugestões, conselhos, ideias, convidados que possam também auxiliar dentro desse universo para que a gente consiga fazer melhores escolhas, tomar decisões sobre a nossa vida para que ela possa estar no nosso controle dentro daquilo que a gente pode controlar. Exatamente, e trazer conhecimento, né? Porque conhecimento é o que nos permite, nos guia justamente a assumir controle de diferentes áreas. Se nós não conhecermos aquilo, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo e assumir a bronca. Exatamente. Muito bem. Atualizações da vida, Vanessinha. O que mudou nesse intervalo de tempo? A gente fez uma listinha. O João fez uma listinha e aí ele que vai aqui, ó. Vanessa, vamos lá. Atualizações. Eu não lembro quando foi o nosso último vídeo, mas eu sei que até o nosso último vídeo a gente só tinha Sara. A gente só tinha Sara. Não existia nem sementinha de Thomas. Mas foi no último apartamento. Tô olhando aqui enquanto a gente fala, mas foi no último apartamento. A gente morou no apartamento até ano passado, né? Até novembro do ano passado. Foi no último apartamento, acho que faz uns 1 ano e meio, 2. Pelo menos, porque eu não tava grávida ainda, a gente ficou grávidos. Eu fiquei grávida em 2022. Foi final de 2022. 779 dias, 365 vezes 2, dá 2 anos e pouco. 2 anos e tanto. Então, o que mudou nesses 2 anos e pouco? Bom, temos um filho novo, uma adição à família. Grande Tominhas. Grande Tominhas. Então, em agosto do ano passado, nasceu o Thomas. Agora ele tá com 1 ano e quase 2 meses. O que mais? A gente mudou pra nossa casa. Saímos do apartamento, mudamos pra nossa casa. Casa que é nossa primeira casa nossa. E foi todo um processo, né, de obra e de função. Foi muita coisa. Nós compramos a casa, reformamos a casa, o Thomas nasceu, nosso consumo de fraldas aumentou, nosso consumo de comida explodiu. Porque o nosso filho come muito. A gente se mudou pra casa. O que mais? A gente já vai chegar num ponto importante, né? Porque eu acho que, assim, de grandes coisas que aconteceram, definitivamente, o nascimento do nosso segundo filho. Tem um muito grande, tu não falou. A nossa casa. Não, CrossFit. Tá, sim, Eu ia falar do teu trabalho, mas eu acho que a gente já traz essa temática, já sim, já. Claro, esse daí é... Nós largamos o CrossFit. Não sei até quando, mas por enquanto já faz 6 meses. Pra quem não sabia ainda, a gente largou o CrossFit. Mas por quê, né? Por que a gente tá fazendo? Por que largamos o CrossFit, sendo que sempre fomos defensores do CrossFit? Eu ainda amo e sinto falta todo dia. Sinto falta todos os dias. Mas o que acontece?
janeiro desse ano, 2024, nós estávamos conversando com muitas pessoas. A gente estava rodeado por pessoas que estavam correndo, né? Praticando corrida. Porto Alegre virou mais uma coisa em todo mundo agora corre. Todo mundo corre, o que é incrível. Tem gente que se incomoda com isso. Aí porque virou modinha, virou hype. Eu fico, não, que bom, né? Olha só, uma coisa saudável, esporte, que mais esportes virem... E a gente é modinha, crossfit virou modinha, a gente fez crossfit, corrida a gente virou é modinha, a gente virou corrida. A gente é modinha, mas quanto mais coisas boas virarem modinha, esse é o tipo de moda que a gente quer. Mas então, começou ali. Muita gente falando sobre corrida, tinha em junho a Maratona de Porto Alegre, e aí já dava para se inscrever lá em janeiro. Depois de conversar com o pessoal, o João só mandou uma mensagem. Que tal a gente correr a meia maratona de Porto Alegre? Isso a gente não corria, a gente só fazia crossfit. Daí eu falei, por que não? Aí, 2 minutos depois, eu recebo no meu e-mail a confirmação da inscrição. E a gente estava inscrito em janeiro para, em junho, correr 21 quilômetros, sendo que a gente não corria. A gente só fazia crossfit. De um desafio, né? O pessoal desafiando de corrida, disse agora a gente é meio que movida a desafio, né? A gente gosta dessas brincadeiras. E aí a gente começou a treinar corrida, né? Começou a treinar corrida, e isso, corrida com crossfit, tava indo junto. Até que eu não sei exatamente qual foi a minha questão do crossfit. Assim, qual foi o momento que me deu, se foi alguma coisa de alguém que me falou. A minha, eu sei, a tua foi. Foi a questão do corpo. Tu queria testar um exercício diferente, um estímulo diferente, te desafiar. Como a gente estava falando, a gente gosta da coisa do desafio. E eu já tinha me visto no auge, digamos assim. Claro que não é, né? Sempre, né? Tá. Mas pra mim, falando eu já sobre tinha... humildade aqui nesse podcast modéstia, também. Sempre. Eu já tinha chego num auge, assim. Eu já tinha visto tanto esteticamente o meu corpo muito legal com crossfit. E eu já tinha visto do que eu era capaz. Depois de fazer aquele Murphy, que é uma prova do crossfit muito intensa, e eu tava grávida já do Thomas. Eu tava aqui umas 5 semanas e não sabia. Eu fiz lá eu fiz quilômetros de corrida, alguns quilômetros, sei lá quantos, 300 agachamentos. 3,2 quilômetros, 100 pull-ups, 200 push-ups. Sem colocar o joelho, né? Não, foi... 300 agachamentos. Eu me pergunto por quê, né? Mas fiz. Aí, então, cheguei num ponto auge para mim, né? Para os meus parâmetros. Então, eu já sabia do que eu era capaz. E aí, a musculação, todo mundo falava. O meu nutricionista sempre falava, Vanessa, porque teu corpo, porque pensando em estética, né? Deu, vou cometer essa loucura. Decidi parar o crossfit totalmente e começar a musculação. Isso foi em abril. Foi em abril? Foi em abril. Fiquei com a corrida e com a musculação. Hoje eu continuo na corrida e na musculação. Corremos a meia maratona, que não foi mais em junho, foi em setembro, porque tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Levei um baile, não vamos falar sobre isso. Não, a gente deixa o resultado. O meu resultado a gente pode falar sobre, o do João a gente deixa baixo. Mas enfim, tudo isso pra falar que eu decidi assumir o desafio de vou ver o que acontece fazendo musculação. Eu que sempre disse, nunca vou fazer esse negócio porque é chato, porque é horrível. Fui lá e fiz, porque tá tudo bem mudar de opinião e fazer, né, coisas diferentes. E os resultados estão sendo maravilhosos. Tô atingindo resultados que eu nunca tive antes, né? Porque musculação é diferente de crossfit. Morro de saudade, porém não sei se volto, e se voltar, não sei quando voltarei para o crossfit. Por enquanto, tô bem com musculação e corrida. Eu fui junto na onda, né? Uhum. Mas o que aconteceu comigo é que eu tenho uma dor crônica já faz, 5, 6 anos, pelo menos. Fiz todos os tratamentos imagináveis, exames, enfim, e não consigo resolver. E aí eu pensei, ok, eu vou fazer a única coisa que eu não fiz nesse meio tempo, que é fortalecimento muito direcionado para isso. Resultado, depois de 6 meses, não resolveu ainda 100%. Talvez tenha amenizado, eu tenho reclamado menos, mas não resolveu ainda. E aí, para mim, agora é um pouco de um desafio mental também, porque, honestamente, crossfit é muito mais divertido. É muito melhor, musculação é muito chato. Mas é bom tu botar o fone e ficar... É que eu gosto, né, do silêncio, eu sozinha, ninguém falando comigo. Mas eu falei, levou 4 meses de constância fazendo sem vontade, que eu mandei pro treinador que monta a nossa planilha e disse, olha só, cara, agora eu comecei a entender e eu consigo apreciar agora. Eu consigo colocar meu fonezinho, fazer... Crossfit é melhor, mas eu tô gostando de musculação, só que, por favor, não contem pra ninguém, não espalhem esse segredo, tá? Prefiro deixar assim. Eu queria mesmo ter mais horas no dia pra fazer os dois. Daí. Mas, enfim, hoje não é viável, né? Então, por enquanto, seguimos na musculação, seguimos na corrida. Corrida, eu pensei já em parar, mas daí eu já hoje estava falando pra Vanessa, a gente vai correr 24 km cada um agora em dezembro. Cada um? Sim, 24 cada um. É 48 total. Eu tinha entendido que a matemática era diferente dessa corrida. Talvez agora eu repense essa corrida. Revezamento, 24. E se bobear a maratona no que vem. Aí depois disso a gente vê o que fazer. Mas, desafios, né? E teve outra mudança. Teu trabalho? Meu trabalho.
Aí agora eu deixo pra ti, o João saiu do trabalho dele. Dezembro do ano passado, há muito tempo era a nossa ideia, enfim, sair, fazer o João fazer uma transição, né? Sair do trabalho atual que eu tinha na Holanda, para a empresa da Holanda, e ir trabalhar com a Vanessa. Nós sempre tivemos o planejamento de que por um período o João bancava a casa para o negócio da Vanessa crescer. Quando o negócio da Vanessa crescesse, o João se aposentaria. Chegou a hora, pessoal. Agora estou aqui gravando só por hobby. Estou aposentado. Querido, ele não faz nada. Mas em dezembro do ano passado, dezembro de 2023, a gente percebeu que, ok, acho que chegamos no ponto onde faz sentido o João fazer essa transição. Foi uma decisão bem difícil, bem desafiadora, porque eu já estava nessa empresa fazia 8 anos. Eu gostava da empresa, gostava dos colegas, gostava do que eu fazia, ganhava um salário em euros relativamente bom. Então, abrir mão disso tudo e arriscar empreender 100% do tempo com a Vanessa não era uma decisão fácil. Mas, enfim, João racional fez todos os cálculos, prós, contras, pior cenário, o que pode acontecer, se der certo, o que pode acontecer, como é que a gente vai lidar com isso. E decidimos fazer essa transição, né? Então, eu lembro que início do ano foi ali, dia 6 de janeiro, eu acho, logo depois que voltou dos feriados, pedi demissão. Eu ia ficar inicialmente mais 3 meses, mas eu disse, pessoal, minha cabeça está já fora, então se eu puder sair antes, eu saio antes. E aí, início de fevereiro, eu saí. E eles me ofereceram um sabático, né? Fiquei 6 meses, na verdade, em transição, que eu estava off da empresa, mas podendo voltar. Passou os 6 meses, e aí volto, não volto? Não vou voltar. Optamos por seguir nosso negócio junto. No meio disso tudo, tivemos as enchentes do Rio Grande do Sul também, né? Então, maio e junho, nós praticamente não trabalhamos com os negócios. Na verdade, foi muito ajudando na questão das enchentes, em abrigo, limpeza de casa, resgates, enfim. E desde então, estamos 100% focados, né? E agora o negócio deu uma girada, mas daí as mudanças do negócio vou deixar para ti, que tá nesse negócio faz muito mais tempo que eu contar o que aconteceu. E foi interessante quando nós tomamos a decisão de trabalhar juntos, né? A gente fez um vídeo no YouTube contando, olha, o João sai da empresa, vai trabalhar junto comigo agora. E a gente falou um pouco sobre as inseguranças. Quer dizer, eu falei mais sobre as inseguranças porque era eu quem tinha mais inseguranças, né? De que eu tinha medo de que isso poderia afetar o nosso casamento. Ponto. Era esse meu medo, de que isso poderia afetar o nosso casamento. Porque nós dois somos muito parecidos. Pela convivência, a gente acaba se tornando muito parecido também, né? Os gostos, as manias. Eu conheço muito ele. Tanto é que eu falo pra ele que eu ouço os pensamentos dele. É muito bizarro, porque é real. E só que a gente é muito diferente. Ao mesmo tempo que a gente é igual, a gente é completamente oposto. Ele tem um formato de trabalho, eu tenho outro. Ele gosta muito de falar com pessoas e fazer 1000 reuniões e tá sempre com pessoas e tem necessidade de pessoas. Eu gosto de não fazer reuniões, de não falar com pessoas, de ficar silêncio sozinha, basicamente. Então, eu já tinha uma preocupação com isso e aí eu ficava, tá, mas até onde é que tu vai? Ele vai começar... Tinha várias coisas na minha cabeça, que a gente ia brigar durante o dia, ia ser só função, eu tava super insegura com isso. E eu falo sobre isso porque muitas mulheres me mandam mensagem, né? Que querem, que têm a oportunidade de trabalhar com o marido, de se juntarem e fazer um negócio da família. E claro que cada família é uma, cada situação é uma. Não dá pra dizer que porque foi assim com a gente, vai ser assim com todo mundo. Mas eu acho que porque o nosso relacionamento, né, já tem uma base tão bem construída, tão boa, isso ajudou muito. Então isso é papo até pra, de repente, uma outra conversa, um outro episódio. Isso facilitou. E o fato de que, por mais que eu não curta muito, a gente conversa bastante, porque ele me puxa pra conversar, e eu sei que é importante. Eu posso não gostar, mas eu entendo a importância. E a gente conversa muito, a gente vai conversando, a gente vai se entendendo. Então, acabou fluindo muito bem, e todas as inseguranças que eu tinha nunca aconteceram. Não quero dizer que estava certo, mas estava certo. Ai, toda vez que eu tenho que admitir que esse homem tá certo, assim, em rede nacional, é uma função, mas é. Então, pra mim, isso foi uma coisa muito boa, fiquei muito feliz. E essa foi uma parte. Eu tinha muito medo pelo nosso casamento. Porque tem muitas histórias de casais que trabalham junto e não dá certo, mistura. E a gente não tem problema nenhum de falar sobre trabalho o tempo todo. A gente sai pra jantar e falar sobre o quê? Sobre filho, sobre trabalho. Mas acho que esse é um link com o nome do podcast, né? Assumir o controle. Então, eu acho que fazer essa transição, justamente, a gente fez do nosso modus operandi de analisar, planejar, pensar e se disciplinar também a agir de acordo com isso. Então, obviamente, vão existir momentos onde há algum tipo de conflito, mas aí os dois têm que estar conscientes do que está havendo ali no meio. Exato. E um levantar a luz do outro, o outro baixa a bolinha se precisar e está resolvido. E entender que existe o profissional e o pessoal, né? Não levar uma coisa para outra. E justamente a gente fala sobre trabalho quase que o tempo todo.
Mas, dependendo do momento, alguns papos de trabalho não são bem-vindos. Então, vai acontecer de nos nossos eventuais Vale Nights de sair para jantar, a gente falar de trabalho. Vai acontecer e a gente fala com um sorriso no rosto. Mas se naquele momento o papo de trabalho não for um papo bom, aí a gente muda de assunto. Fala sobre outra coisa. E tem dia também que a conversa do assunto ali, o assunto que a gente tá tratando de trabalho, não tá fluindo bem. Que eu vejo assim, ontem, eu só falei assim, João, eu não tô gostando do rumo que essa conversa tá tomando. Eu não quero mais falar sobre isso agora. Virei pro meu computador e voltei a trabalhar. Porque assim, eu vi que se continuasse por ali, não ia ser legal. Então é legal de ter sob controle no sentido de tu se conhecer, conhecer o teu parceiro e ter a noção de até onde vocês podem ir, do limite de cada um, para não ultrapassar esse limite e não acabar transformando numa coisa ruim. Então, acho que nós estamos de parabéns nesse quesito, porque a gente está indo muito bem. Não, e não sei se eu acho que o relacionamento fortaleceu também, porque nós sempre conversamos, é óbvio. Nós defendemos, inclusive, né, as conversas. Eu costumava brincar, por que tu agenda reunião no trabalho e tu não agenda reunião com teu parceiro? Tu vive junto e sabe que uma reunião dá resultado, agenda a reunião, senão vai ter uma reunião naturalmente com ele. Mas o trabalhar junto, eu acho que está nos ensinando ainda mais a conversar um com o outro melhor, a entender um ao outro melhor, enfim. E assim ainda mais parceiros, eu acho que tem sido bem positivo, na verdade, até para o relacionamento. Ao invés de ter afetado negativamente, ele tem, na verdade, fortalecido. E como tu tá junto comigo agora, daí vamos falar do trabalho. O meu trabalho mudou completamente para melhor. Hoje eu trabalho mais... Como é que é? Desculpa. O meu trabalho mudou para melhor. Porque eu tô contigo? Porque tu tá comigo, tá. você senhor. Não tinha entendido. Mas hoje eu trabalho muito mais, só que de uma forma mais eficiente, tem mais pessoas trabalhando junto. Então, porque o João veio, ele falou, não, Vanessa, a gente precisa contratar pessoas. E eu tenho muita dificuldade de delegar, eu quero fazer tudo sozinha, eu acho que eu consigo, não consigo, obviamente, né? Então, o trabalho melhorou muito, porque agora a gente tem mais pessoas trabalhando junto, ajudando. E isso foi uma coisa que o João trouxe. Então, além de ele entrar no time, então uma pessoa a mais no time, ele trouxe mais pessoas e agora a tendência é que só venham mais, né? Se Deus quiser. E agora, por estar junto comigo também, tu entende mais do meu mundo, do meu universo, de como é, tu vê mais as coisas, tu entende mais o processo das coisas, e isso é muito legal porque às vezes eu fico meio braba, meio irritada com alguma coisa e tu consegue entender a raiz do porquê que eu tô me sentindo daquele jeito, com algum, um trabalho ou um comentário que eu recebi. Agora, como ele tá mais próximo, ele consegue ver mais. Mas o trabalho em si como negócio, né, como empresa, não dá nem para comparar o quanto a gente cresceu esse ano. Foi assim, foi um crescimento absurdo de empresas, de parceiros, de negócios que a gente fechou e do que a gente está projetando o futuro. Eu acho que o que aconteceu foi, quando eu entrei, a ideia era o quê? A ideia era trabalhar muito com infoproduto, na verdade, né? Uhum. Mas logo que eu entrei, eu assumi o comercial da Vanessa para a questão de publicidades especialmente e deu super certo. Eu fiz completamente diferente do que era feito antes e deu um resultado muito positivo, tanto para a audiência, quanto para a Vanessa, quanto para as empresas, de encontrar um formato bem legal de trabalhar juntos. Então, isso mudou bastante o rumo que a gente deu à empresa, só que isso foi em fevereiro. Então, na verdade, se eu entrei em fevereiro, isso foi começar a acontecer entre março e abril. E aí, maio, as enchentes, travou tudo. Maio, junho, a gente não fez praticamente nada. Julho, voltamos. E aí, nosso planejamento de 6 meses estava totalmente bagunçado, né? O que fazer a partir daí? Só que, justamente, eu acho que o que eu trouxe para a empresa tem muito a ver com esse equilíbrio que tu falou antes. A Vanessa, ela é super impulsiva. A Vanessa, ela baixa a cabeça e faz. O João, ele é muito de pensar, de analisar, de entender qual é o próximo passo. Eu brinco que eu não sou a metralhadora, eu sou o sniper. Eu vou pensar, mirar direitinho e é lá que eu quero ir. Não dou tiro para tudo que é lado. E ao juntar essas duas coisas, a gente acaba realmente fortalecendo o negócio de eu ajudo a Vanessa a pensar estrategicamente o que a gente deve fazer. A Vanessa também me força a colocar o pé no chão de, não, peraí, isso faz sentido sim, mas a gente não pode esquecer desse outro ponto aqui. Então, a gente acha o equilíbrio nesse caso. E eu trouxe muito uma questão de empresa mesmo, que a Vanessa não tinha tanta experiência do passado, né? Eu ia dizer que eu era sozinha. Eu era Vanessa Lino, blogueira, ponto. Porque a Vanessa, na verdade, ela nunca teve um chefe, né? A Vanessa, ela com 17 anos empreendeu, tinha funcionárias, não teve um chefe. Uhum. E aí vendeu a empresa, seguiu com o YouTube que ela tinha iniciado para vender os produtos da loja de maquiagem, seguiu com o YouTube. Eventualmente entrou a Luandra, depois entrou a Fabi, mas sempre foi uma coisa que eu brincava com elas, né? Eu dizia, vocês sabem que vocês têm que ajudar a ensinar a Vanessa a liderar vocês também, porque ela não gosta de reunião. São guerreiras, essas meninas são guerreiras. A Vanessa, quando tinha reunião, até hoje, melhorou muito, melhorou 200%.
Mas até recentemente tinha reunião. João, mas eu tenho que trabalhar, o que eu vou fazer em reunião? Você faz parte do trabalho, A pessoa Vanessa. que não vê reunião como trabalho. Tipo assim, a reunião tá atrapalhando o meu trabalho. Mas, João, eu tenho que gravar. Sim, mas a reunião tem que fazer também. Vamos fazer a reunião. E aí sempre terminava a reunião e falava, valeu a pena. Eu disse, eu sei. Então, trazendo essa parte de trazer uma visão de empresa mesmo, né? De delegar. Então, de realmente, Vanessa, não tem como a gente dar conta disso tudo. A gente precisa de pessoas para nos ajudar. E a Vanessa não gosta de delegar. A Vanessa gosta de ela resolver. Ela tem dificuldade de pedir ajuda para as pessoas. Que é algo também que eu, semana passada, né, na reunião, comentei com as meninas e disse, pessoal, a Vanessa não gosta de delegar. Então, às vezes, ajudem ela nesse sentido. E já o João, ao contrário. O João, eu brinco que eu sou preguiçoso, né? Eu quero que alguém faça por mim. Então, eu vou enchendo minha lista de tarefas e depois delegando toda ela e enchendo de outras coisas. A minha ideia é sempre achar alguém que faça melhor do que eu as coisas que eu estou fazendo, para eu trazer outras coisas para mim que façam sentido e começar a delegar de novo. Então, aos pouquinhos, a gente está realmente crescendo a empresa, investindo. Eu acho que a gente, nesse ano, investiu mais na empresa do que na soma dos últimos 9 anos de YouTube. É que dá para dizer que esse ano a gente virou empresa de verdade. É verdade. Porque até então, não que... Sempre foi empresa, né? Tem CNPJ, é uma empresa. Emite nota fiscal, é uma empresa. Mas, assim, fazer do formato que a gente tá fazendo agora, de fato, assim... É que eu não sei se o pessoal... Acho que a gente podia também falar isso num outro episódio, né? Sobre como funciona um negócio digital blogueira, nesse formato. Bastidores. Bastidores de uma influenciadora digital, de como que é por trás disso. Porque não é só fazer a publicidade, né? Peraí. Eu falei que agora a gente tem a Vicky que trabalha conosco. Eu disse, Vicky, tu vai anotando ali no meio se nós falarmos alguma coisa. Então, Vicky tem um episódio sobre bastidores Ela já tá aqui desse anotando. mundo, tá? Porque eu acho que lá em 2014, eu acho não, né? Lá em 2014, quando eu comecei, tenho certeza, era de um jeito. E hoje é de um jeito completamente diferente. Esse universo de influenciador digital foi para um rumo absurdo. A gente vê as pessoas aí muito grandes e alcançando coisas inimagináveis e em todos os sentidos. E não é só fazer a publicidade, né? Tem tanta coisa que enquanto influenciador digital ou pessoa na internet a gente pode fazer. E hoje é o que a gente está caminhando, para que a gente não fique só em publicidades e tal. Mas eu acho que se a gente fizer um episódio falando mais sobre isso, o pessoal vai conseguir ter mais clareza, né? E é um assunto que eu gosto. É, a gente ama, né? É o que a gente vive. Mas, realmente, não, a gente assumiu o controle, eu acho, de fato da empresa, dos negócios, do que a gente quer fazer, investindo, buscando ajuda, planejando, dando cara de empresa mesmo. E agora com um monte de projetos, um monte de sonhos. Um deles, por exemplo, o podcast, né? Podcast, eu brinco que esse ano, estudando sobre esse mundo, eu disse, Vanessa, que rateada que a gente teve. Porque nós tínhamos o podcast no passado, e hoje, entendendo sobre esse mundo, por que a gente deixou ele de lado? A gente tinha que ter, ao invés de deixar ele de lado, tinha que ter investido nele, na verdade. Tem muita coisa legal que a gente pode fazer aqui. E, de novo, esse que é o desafio. Como é que a gente faz coisas legais para vocês que estão nos vendo, né? Para a audiência, para a gente, para todo mundo. Então, eu acho que daqui vai sair muitas coisas bem bacanas. E a gente continua assumindo o controle, né? No controle da nossa vida, nos nossos hábitos, da nossa rotina. Sempre que tem alguma coisa nova, né? Alguma mudança na nossa vida, a gente busca ajustar. Então, chegou o Thomas, aí foi um reajuste, porque a rotina só com a Sara era de um jeito, agora a rotina com 2 filhos, quem faz o quê, quem fica com quem, como é que a gente faz, organiza os horários. Então, tem tudo isso, né? Alguns reajustes que a gente teve que fazer e que fazem parte do processo. Mas a gente se mantém firmes e fortes na nossa missão do exercício físico, do acordar cedo, de se alimentar bem. Agora, eu tenho uma pergunta para ti. Tem uma pergunta para mim. Vou te interromper. Vai me entrevistar. A gente falou antes sobre as atualizações da nossa vida, né? Então, foi muito questão casal, filho, casa, negócios. O que mudou na Vanessa nos últimos 3 anos? 3 anos é o tempo da Sara, né? O tempo da Sara, é um bom ponto. É o tempo da Sara. Mais fácil de calcular. Mudou um mundo inteiro dentro de mim, né? Então, deixa eu tentar não falar de Isso não foi negócios. planejado, tá, pessoal? Não tem... Então, assim, eu não tinha uma resposta pronta para isso. Mas o que mudou em mim nos últimos 3 anos? Eu continuo sendo bem firme nas minhas opiniões e ideias, né? Naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Mas acho que hoje eu tô mais flexível para mudar o meu ponto de vista, para mudar de ideia, para aprender mais sobre as coisas. Tá. De uma certa forma, por favor, não diz que não. Eu tô mais paciente também. Tá. Tanto com as pessoas de fora, quanto com as pessoas de dentro. E
eu entendi, assim, ficou muito claro para mim a importância do que eu faço enquanto profissional, mas dessa mudança que eu tive, quando a gente pensa, assim, numa frase que resume, essas frases de impacto que a gente coloca na internet, né? Ai, se tornar a sua melhor versão, cuidar de si para cuidar dos seus e tal. Eu fiquei pensando sobre isso e aí ficou claro para mim também de que uma decisão forte o suficiente é capaz de mudar tudo. E eu tive essa clareza nos últimos 3 anos. Porque eu tive que tomar várias decisões e mudar coisas na vida que mudaram o rumo das coisas. E uma decisão forte o suficiente é capaz de mudar tudo e a gente vai caminhando para essa coisa da melhor versão que é para sempre. Uma mudança que eu tive em mim eu nunca vou ser a minha melhor versão porque eu vou estar sempre em constante evolução. A minha melhor versão eu entendi em todas as mudanças que eu passei. Bom, engravidei 2 vezes, 2 pós-partos, mudança de corpo, o corpo pós-parto para o que eu tenho agora, mudança de esporte, mudança no trabalho, sempre procurando melhorar, onde é que eu posso melhorar, sempre analisando. Foram 3 anos intensos. Eu entendi que eu nunca posso me dar por satisfeita, ou do tipo assim, nossa, agora eu tô incrível, e me achar ou me colocar num pedestal, porque olha o que eu já conquistei. Não, Mas que tu bom. tá incrível. Eu sei que eu tô, mas... Que bom que eu já fiz o que eu fiz, que eu já conquistei o que eu conquistei. Mas a vida não acaba aqui, é pra sempre, é enquanto eu viver, e eu espero viver muito. Então, só ficou mais firme em mim, mais forte a certeza de que a mudança que eu passei, ela foi só o início. E que bom que eu passei por ela, porque se eu não tivesse mudado, esses 3 anos não teriam sido muito diferentes, né? Eu fiz um post esses dias falando que a decisão lá de 2018 fez quem eu sou hoje, obviamente, mas os meus filhos, talvez nossos filhos não estivessem aqui se a gente não tivesse mudado, se eu especialmente não tivesse mudado. Não estaria aqui sentada agora fazendo esse podcast, porque eu não poderia falar sobre hábitos e rotina. E eu só botei tudo isso à prova, em prática, mais do que nunca, nesses últimos 3 anos, porque foi quando eu, de fato, precisei de todas essas ferramentas. Não sei se eu respondi exatamente, mas foi o que me veio à mente. Não, perfeito. Flexibilidade, concordo. Paciência, decisão forte, muda tudo. A gente viu bastante isso. Como é que Deus entra nisso tudo? A gente vai nessa temática também? Vai nessa temática também. Dá pra falar desde o início da conversão, tu acha? Do processo? Tô te entrevistando. Então tá. Quando em 2021... Sara nasceu em 2021. Eu tava grávida dela e eu já sentia ali um buraquinho no peito, né? Já tava ali começando a abrir o buraquinho. Eu pergunto porque o meu link é com a questão da flexibilidade e paciência, especialmente. Porque tá tudo conectado. Eu consigo ver o link disso, assim, 100%. 200%. Tá. Como é que eu me tornei mais paciente, mais flexível, então? Quando eu tava grávida da Sara, começou a abrir um buraco no meu peito, basicamente. Quando a Sara nasceu, a gente tava numa bolha, assim, absurda de amor e de felicidade. Eu acho que quem via de fora, nossa senhora, era muita coisa. Era muito amor, assim, arco-íris, e a gente tava muito feliz, muito completo. Um momento da nossa vida, nós como casal... A gente não tava completo. Vou chegar lá. A gente tinha tudo para ser completo. Para o que uma pessoa vai olhar de fora, a gente era completo. Poxa, a gente tinha uma vida boa, a gente morava num apartamento legal, o trabalho estava indo bem, o nosso casamento maravilhoso. A gente tinha acabado de receber nossa filha nos braços, aquela coisinha perfeita. Meu Deus, um amor absurdo. Tudo maravilhoso. E aquele buraquinho, ele ficou gigante. Que era um buraquinho, ele virou um buracão. Virou um buraco negro. Sempre que eu falo, é um buraco negro no meu peito. Desesperador. Eu tenho tudo, é tudo maravilhoso, por que eu não me sinto completa? E coincidentemente aconteceu com os dois, né? Ao mesmo tempo. Que eu te chamei pra conversar. Uhum. E eu disse, Vanessa, eu não sei porquê, mas eu tô muito grato. A gente tem tudo e mais um pouco, mais do que a gente jamais imaginou. E eu não fiz nada. Do tipo, o que eu quero dizer com eu não fiz nada? Por que eu tenho isso tudo? Por que comigo? Por que comigo? Porque eu, exatamente. Então, óbvio, muitas pessoas respondem, não, mas tu trabalhou, tu te dedicou, tu te esforçou. Sim, mas por que eu trabalhei? Por que eu escolhi trabalhar? E tanta gente eu tomei trabalha. a decisão certa? Tem muita gente que trabalha muito mais do que a gente, inclusive. E por que eu? E aí, nesse momento, a gente falou, tá, geralmente o pessoal recorre à religião nessa hora. Esse era o nosso conhecimento daquela época, né? E tem um amigo em comum... Temos um amigo, né? Um casal de amigos, que eu sabia, não, mas o John, o pai dele é pastor, vou trocar uma ideia com ele. Ele é um queridão, vou trocar uma ideia.
E aí, a partir daí, tu pode continuar a história. A partir daí, tudo se desenrolou, né? Eu lembro de um dia, assim, que foi muito marcante no meu processo, que eu acho que o meu processo, de fato, de conversão e de entender que era daquilo que eu precisava de Jesus, foi naquele dia. Que eu mandei mensagem, inclusive, para várias amigas, uma delas foi a Thaís, que é mulher do John, desse amigo que o João tava comentando. E eu tava sozinha em casa. Eu lembro de eu chorar copiosamente, assim, de me ajoelhar no chão e chorar muito. Porque era um vazio muito grande no meu peito e não fazia sentido eu sentir aquele vazio. E aí eu lembro de pedir um sinal, né? Deus, se é isso, se é tu, se é isso que me falta, me manda um sinal. Eu esperando, sei lá, uma luz piscando, um negócio. Eu pedi a mensagem no WhatsApp, uma nunca mensagem, me mandou. Seja claro, assim, manda uma mensagem pra nós. E, obviamente, né, não é assim que funciona, mas Deus se mostrou de várias formas com as pessoas com quem eu conversei e com a clareza que eu recebi de que era aquele caminho que tinha que ir. E tudo foi se conectando, né? As pessoas que estavam junto com a gente, quem foi se apresentando. E, graças a Deus, foi junto. Foram sequências de coincidências, Foi, né? de cristocidências. E, assim, eu sou muito grata porque a gente passou por esse processo junto, graças a Deus. Porque eu imagino que deve ser mais difícil quando um tá num momento e outro tá em outro completamente diferente. E a gente viveu junto essa caminhada, que foi, assim, não foi tão longa o processo, desde o dia em que a gente, ok, acho que é isso, da gente conversar com o pessoal, até o dia que, ok, é isso, aceitamos Jesus e nos batizamos, e todo o processo foi até rápido, eu acho. E a gente se batizou, a gente se converteu, a gente vai à igreja, a gente lê a Bíblia, a gente faz todo um processo que não existia na nossa vida antes. A gente entendeu que aquele vazio era do tamanho exato de Deus, então houve um preenchimento ali de algo que hoje eu vejo, eu nunca ia conseguir preencher isso sozinha. Eu podia fazer o que eu quisesse na minha vida, atingir o sucesso, ter quantos filhos fosse, não ia se preencher. E a gente aprendeu, a gente está no caminho, né, de aprender a viver justamente dessa outra forma, né? Exato, então, que daí foi daí que veio a flexibilidade muito... e a paciência. Voltando pro ponto. Trouxe muito flexibilidade e paciência, que eu noto na Vanessa essa mudança gritante e eu noto o esforço dela no meio de um momento que eu tava com muita vontade de explodir agora. E talvez um ano atrás ela ia dar uma explodidinha agora, mas... Aí só tá eu ali baixinho, Senhor, me ajuda, não dá pra fazer. Não, João, vamos conversar, João. Vamos. Respirando fundo, Vanessa, mas sabe quem fica quieto, não precisa falar. Então, foi assim um processo realmente que, para nós dois, causou uma mudança muito grande em nós dois, porque hoje a gente tem, além de toda essa questão de hábitos de rotina, porque a gente sabe que isso é importante, saudável para o nosso corpo, para a nossa mente, a gente não é só corpo e mente, né? A gente é espírito também. Então, tem uma outra parte nossa que tem que ser alimentada. E hoje a gente tem esse cuidado, a gente tem essa busca, que também é para sempre, um aprendizado eterno, mas hoje a gente tem um caminho, um alvo, né? E aí não fica mais fácil, fica menos difícil quando tu tens um alvo, tu tens ali um exemplo perfeito a ser seguido. E aí, agora eu cuido, né? Que eu não fico, Senhor, me dá paciência. Porque tu quer ser paciente, tu pede pra Deus pra ser paciente. Ele não vai te entregar a paciência. Ele, toma aqui um comprimidinho de paciência. Entregar 2 filhinhos chorando juntos. Ele vai te entregar 2 filhos gritando em ritmo, assim, parecendo uma orquestra. Tu quer ser paciente? Então toma aqui a oportunidade de aprender a ser paciente. E aí tá a mudança. Antes eu não via desse jeito. Antes eu só me irritava. Então foi isso. Quero ser paciente, Senhor. Toma o João pra trabalhar contigo. Foi. Deus sabia exatamente. Deus sabe do que a gente precisa, né? Ele mandou o João lá em 2011 pra mim, pra trabalhar muita coisa nesse meu coraçãozinho. Porque, como já mencionei, nós somos bastante diferentes. Então, a minha paciência vem muito disso, assim. Um esforço intencional. Que toda mudança, né? Tudo que a gente quer botar no nosso controle precisa ser intencional. A gente precisa fazer com consciência do que está fazendo e planejar. Não é, quero ser mais paciente. Não, é como eu vou fazer para ser mais paciente. Quando a situação surgir, o que eu posso fazer para ser mais paciente naquele momento? E se eu ver que eu não vou conseguir ser paciente, o que eu posso fazer? Eu vou trocar com o João? Dizer, João, vem tu aqui agora porque eu tô a ponto de explodir. Me ajuda aqui com as crianças porque não tá dando para mim. Então, é todo um processo de intencionalidade mesmo, de perceber que, ok, eu quero ser assim, então o que eu preciso para ser desse jeito? Porque querer, todo mundo quer. Querer é muito fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito para ter aquilo que tu quer, é que daí é uma outra história. E aí foi isso. A minha mudança, flexibilidade. E para ti? Eu posso te perguntar o que te mudou nesses 3 anos? Pode perguntar também, vamos lá.
Mudou muita coisa, né? Sim. Mudou muita coisa. Eu acho que a principal mudança que teve para mim foi a questão de amadurecer mesmo. Porque eu noto uma diferença gritante do João 2020 na Holanda. Por mais que desde cedo eu brinco que eu era aquele jovem velho, né? Sempre tive um jeito de... Eu prefiro ficar num lugar quietinho, eu prefiro um lugar com pouco barulho. Responsável. Sempre fui muito responsável. Mesmo responsável também. Então, justamente, quando nós saíamos no passado, Vanessa e eu, e talvez tomássemos um pouquinho mais de álcool do que deveríamos, eu mesmo, naquele momento, eu conseguia ter noção do que estava acontecendo, eu conseguia pedir um táxi, na época não existia Uber, para ir para casa, realmente conseguia ser responsável mesmo nessas situações. E eu nunca fui explosivo também, né? Então, eu sempre consegui manter o controle. Mas o meu jeito de ver a vida, enfim, a minha visão de mundo, prioridades, uma série de coisas, naquela época, realmente, eu percebo hoje que eu não era maduro. Eu tava com... curti a vida, só curtição, era isso e deu. E eu acho que os últimos 3 anos, claro, tem muito também a ver com a chegada da Sarah e do Thomas, mas foi realmente amadurecer, de entender onde é que a gente está, qual é o nosso contexto, qual é o meu papel, o que eu tenho que fazer. Então, acho que isso muda, porque isso muda tudo. Muda a tua forma de te vestir, muda a tua forma de te portar, muda a tua forma de falar, muda o que tu vai gastar teu tempo com. Então, vou dar um exemplo que pode parecer bobo, mas talvez faça muitos pensarem sobre. Eu tinha um videogame, lembra? Comprei no meio da pandemia, né? Tu vendeu antes da Sarah nascer, né? Vendi antes dela nascer. Foi logo depois que a gente chegou no Brasil. E aí, no meu ponto de vista, para mim, naquele momento, tem que falar tudo isso para não virar polêmica, né? Mas eu vi algumas coisas. Uma delas é... Eu sei que eu sou um pouco competitivo, como falamos antes. Eu não vou querer jogar meu videogamezinho e sair perdendo. Para eu ganhar, eu preciso praticar. E então, eu não vou gastar horas do meu dia com isso, não quero ter. Mas o outro ponto foi... João está com 30 anos, 28 na época. Faz sentido... Ainda cabe para ti isso, será? De novo, cabe para ti, João. Tem que dar os disclaimers. Se tu joga videogame, tá tudo bem. Se a mensagem couber a ti, bom para ti. Mas, enfim, tô falando do João. E pro João, eu pensei, com 28 anos, eu acho que passou o meu momento de jogar videogame. Acho que agora existem outras coisas que eu deva fazer. Justamente também porque eu não tinha esse... Eu ou ia jogar muito ou não ia jogar. Então... Se tu tem o autocontrole de, enfim, talvez ter um momento de respiro ali no meio, beleza, não era o meu caso. Então, a questão de amadurecer, eu acho que foi uma das principais mudanças associadas, mesmo que tu já comentou antes também, né? Para mim, talvez, flexibilidade e paciência. Olha, tu não é uma pessoa explosiva como eu. Mas eu sou impaciente. Mas tu é impaciente? Eu sou bem impaciente. Tu ainda é, assim como eu também sou, mas tu melhorou bastante. Porque não adianta, é 2 trabalhos. É ficar impaciente e deixar de ficar impaciente. Porque quando tu tem filhos, não é assim que funciona, né? Tu tem que... Filhos são uma escola, né? Eles trazem o melhor da gente à tona, mas eles trazem o pior da gente também. Fazem a gente lidar com coisas nossas assim que... E aí tu pensa que tu tá criando um ser humano, tu quer ser exemplo para aquele ser humano. Então, do que é bom não quero ser exemplo do que é ruim. E a gente tem muita coisa ruim, todo mundo tem defeitos, etc. Então, da gente tem que controlar isso. Só que essa reflexão agora faz eu pensar também que justamente nós estamos num momento de vida nesses últimos 3 anos, essa mudança para o Brasil trouxe, que nunca, jamais imaginamos estar vivendo o que estamos vivendo hoje, nem 3 anos atrás, né? Mas isso, desde que a gente ter ido pra Holanda já foi uma coisa muito surreal, que eu jamais, na minha vida, eu sempre falo pra ti, nunca pensei que eu ia viver tudo que eu vivi, nunca. A gente faz essa reflexão seguido de parar e analisar e agradecer isso desde 2015. Em 2015 a gente se mudou, primeiro apartamento juntos. Sim. E aí, a gente estava sentado na sala e eu olhava pro teto. Vanessa, o pé direito é muito alto, né? É o nosso apartamento. Nosso apartamento. Nosso apartamento. Exatamente. E só que justamente pensando no passado, expectativas, quando eu tinha meus 17, 16 anos, minha expectativa era qual? Que já é uma expectativa grande para muita gente. Eu vou terminar a faculdade, passar no concurso público ou virar executivo de alguma empresa. Me imaginava de terno e gravata com um carro sedã. Eu ia ter uma família, 2 filhos, talvez uma casa na praia, ia tirar 2 semanas de férias, ir para a praia, resto do ano trabalho, é isso. Essa era a minha expectativa. E no teu caso, qual era a tua?
Pra mim é difícil, porque meu histórico de vida foi um histórico um pouco diferente. Então, pra te ser bem sincera, assim, é até meio triste falar, né? Mas eu não tinha expectativa nenhuma. Porque eu não fazia ideia do que eu podia ser. A minha visão era muito limitada pelo que eu já tinha vivido na minha vida. Então, o que eu vivo hoje é inacreditável pra mim. Mas, justamente, expectativas eram tu nada. nem tinha noção, porque eu não tinha noção, expectativa. Eu não tinha noção. Então, qualquer expectativa era muito baixa, na verdade. Eu não sabia que a vida que eu tenho hoje era possível de ter. E mais, possível pra mim. Talvez na minha cabeça, ok, eu sei que existem pessoas que têm uma vida boa, uma família feliz, uma família estruturada. Mas aquilo não era possível pra mim, porque não era o que eu conhecia. E hoje eu conheço, então Vou me controlar pra não chorar. No meu caso, o que acontecia era... Nunca fui a pessoa que sonhou em morar fora. Então, eu tive oportunidade no meu ensino médio, por exemplo, de ir para o Canadá, de ir para a Inglaterra, fazer aqueles intercâmbios de inglês de 1 mês. E tinha condições de ir, meus pais ofereceram para ir. Mas eu... vou lá estudar inglês. Não, eu sei que vai ser mais para curtição do que para estudar. Não vou. Um dia talvez eu vá a trabalho ou algo assim. Então, eu tinha muito um sonho de ir a trabalho. E aí, com 20 anos, acho que eu tinha 20, 21... consegui ir a trabalho para os Estados Unidos num baita projeto muito legal, depois de ter recém sido promovido. Então, ali as coisas já começaram a mudar um pouco. E aí, por que a gente escolheu ir para a Holanda? Era um momento de vida que fazia sentido, tinha um casal de primos que morava lá e nos falou sobre, e a gente faz sentido ir para lá agora, eu estava terminando a faculdade, mas sem expectativa nenhuma, porque eu nunca sonhei em ir para fora do Brasil. Não era uma parte, tipo, nossa, sonho em fazer isso. E aí eu sabia que muitas pessoas iam para lá e iam trabalhar o que aparecer, né? Vão fazer o que aparecer e depois lá se conseguem crescer, que bom. E essa era a nossa expectativa naquele momento, né? Só que justamente o João planeja. Então o João fez o quê? Eu vou tentar jogar nos empregos que eu realmente sonharia em ter. Se der, que bom. Se não der, a gente vai o que der. E tudo lá, nesses 5 anos que nós moramos fora... Lá a gente dizia, na última semana, eu lembro direitinho assim, ó, a sensação de estar pedalando para casa, voltando do CrossFit às 7 da manhã, passando do lado do parque cheio de flores. E aí eu, cara, é a última semana, mas eu moro nesse lugar, que coisa muito doida. Então foi gratidão do início ao final de viajar, conhecer países, poder viajar, ter condições de fazer isso. A gente podia viajar com alguma frequência, ir num hotel, enfim. Então foi muitas coisas que desde a Holanda... superando as expectativas. Mas aí nós voltamos ao Brasil arriscando de novo, né? Porque tinha a pandemia acontecendo. Vamos voltar para o Brasil porque a gente quer ter filhos e quer estar perto da família. Mas o que nos espera no Brasil? Não faço ideia. Eu sei que nos espera insegurança, eu sei que nos espera uma série de potenciais perrengues. Mas a gente quer estar perto da família, vamos tentar. E tudo no Brasil foi só superando as expectativas gritantemente. Por isso aquela gratidão também, né? E por isso que se eu parar de pensar nos últimos 3 anos, 2021, a gente olhava e, cara, olha o que a gente está vivendo, como assim, como é que chegou aqui? E agora é a mesma coisa, quando eu paro, a gente está fazendo a nossa empresa, a gente tem pessoas aqui conosco, a gente tem uma família, a gente tem a nossa casa que a gente comprou e reformou e olha só como é que ela tá. E a gente está no cercado de pessoas incríveis que, então... O nosso cuidado hoje é muito de seguir sendo grato, seguir valorizando, porque é muito fácil se acostumar com as coisas do dia a dia, né? E de estar com o coração no lugar certo, né? E de estar com o coração no lugar certo e de cuidar para não dar o passo maior que a perna. Especialmente nesse momento que a gente está da empresa de fazer coisas novas, projetos novos, em que a gente tem conhecido muitas pessoas legais, que a gente fez mentoria com o Joel J, uma coisa incrível, tá? Tudo muito incrível, tudo maravilhoso. Mas ok, onde é que está o nosso coração nisso tudo? Qual é a nossa intenção? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Acho que esse é um cuidado muito grande que tem que ter para a gente não perder a magia da coisa. Porque, de fato, tudo que a gente vive, eu sei que é normal para muita gente, mas eu não quero que seja normal para nós. Porque é muito além do que como eu acabei de falar, eu não sabia que eu podia sonhar com tudo isso. São as duas coisas, né? Eu não quero que seja normal, mas eu não quero que me tire do centro daquilo que realmente interessa. É se manter grato por aquilo que a gente tem, manter o coração no lugar, né? Não deixar a gente se perder no meio do caminho, tanto a gente enquanto pessoas e enquanto casal. E continuar fazendo como a gente tem feito, né? Com os objetivos certos e com o coração no lugar certo. Acho que isso é o principal, o coração no lugar certo. E aí a gente vai. E
É uma loucura quando eu olho pra trás e penso tudo que a gente já viveu. Desde quando a gente se conheceu até agora, jamais poderia imaginar que aquele dia, naquela festa, a gente ia chegar onde a gente chegou. E eu acho que, vou voltar para o amadurecimento, porque eu acho que isso tudo e o amadurecimento tem muita ligação. E hoje, uma opinião que eu tenho, enfim, um ponto de vista que eu tenho, é de que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de amadurecer, tanto homem quanto mulher. E é algo complicado, porque o não amadurecer vai te manter no mesmo lugar de sempre, vai te manter com as mesmas visões de jovem, com a mesma visão de mundo de antigamente, de acabar dependendo das pessoas, achando que o mundo gira ao teu redor, etc. E isso vai te impossibilitar de realmente crescer, de buscar o teu espaço, de fazer acontecer. Então, graças a Deus, eu acho que nós estamos nesse caminho de amadurecimento. Eu não gosto de dizer amadureci. Mas eu acho que tudo é uma construção. E estar ciente disso, estar prestando atenção a isso e buscando isso pode fazer muita diferença. Então... O amadurecimento, assim como uma mudança de hábitos, uma pessoa que é sedentária e quer se exercitar, uma pessoa que se alimenta mal e quer se alimentar bem, o amadurecimento ele vai ser difícil, porque é sair da tua zona de conforto. Porque quando tu busca o amadurecer, tu vai ter que confrontar várias crenças que tu já tem, várias formas de agir. E não é fácil isso, né? Tu tem que admitir que tu tá errado. Uma pessoa madura vai ser aquela pessoa que entende que os outros vão pensar as coisas. Então, eu não vou deixar de fazer só porque alguém vai falar que é feio ou algo do tipo. Eu vou ser, ok, eu entendo, né? Eu sou madura o suficiente para entender que as pessoas vão ter opiniões contrárias. Também sou madura para entender que, se tá todo mundo me dando uma opinião diferente da que eu tenho, talvez eu possa ouvir essas pessoas, porque se é muita gente falando, pode ter algum sentido. Eu acho que existia uma coisa no passado que era o quê? No passado, tu tinha uma expectativa sobre uma criança, sobre um adolescente, sobre um jovem, sobre um adulto. O que cada um desses vai estar vivendo, o que é esperado de cada um deles. Só que com o passar do tempo, isso mudou. E aí eu brinco que hoje a adolescência começa com, 12, 13 anos e ela vai até que a pessoa resolva mudar. Pode ser com 40, pode ser que não mude nunca. E confrontar isso muitas vezes é visto como politicamente incorreto, né? Mas deixa a pessoa viver a vida dela. Não, eu deixo. Deixa se permitir. Viva a vida que queira, beleza. Cada um. Mas o que eu noto no meu ponto de vista, existem realmente caixinhas. E se tu quer dar um passo na tua vida, tu vai ter que aceitar que tu vai ter que mudar algumas coisas que talvez sejam confortáveis a ti hoje. E tem uma conclusão que ela... É difícil falar, né? Que todo mundo tem que ter essa conclusão, então, né? Uma conclusão que eu cheguei de que existe um padrão nas pessoas. Pessoas de sucesso, e aqui, sucesso vocês apliquem a qualquer área que for. Pensem em uma pessoa que tu acha bem-sucedida, seja na família, seja nos negócios, seja nos hábitos, enfim... Pessoas de sucesso, elas têm um padrão no comportamento. Tem algumas atitudes específicas que vão ser um padrão de todas essas pessoas. E talvez, se é um padrão para o sucesso, significa que, de alguma forma, aquilo é um requisito, né? Um pré-requisito para tu atingir o sucesso. Então, tu só vai conseguir atingir aquele sucesso se tu tiver aquele tipo de atitude. E aí vai da tua maturidade a reconhecer que, ok, eu preciso mudar para que eu possa atingir aquilo. Porque, de novo, muita gente quer amadurecer ou quer mudar, mas não está disposto a fazer aquilo que é preciso para. Quer, mas não está disposto a pagar o preço, né? Exatamente. Quero comprar meu... E aí, falar de uma coisa, eu quero acordar cedo, mas eu não estou disposta a sair da cama no dia que tá frio, porque eu tenho preguiça, porque o edredom é gostoso. Tô dando um exemplo aqui bobíssimo. Não, mas é pagar o preço. Eu quero comprar meu iPhone, mas eu não estou disposto a trabalhar. Exatamente. Eu quero ter... A frase que eu falei esses dias no Instagram. Ninguém tem a bunda definida que quer ficando sentada na bunda que tem. Tu quer ter a bunda definida, tu vai ter que treinar. Vai ter que ir pra academia, pro crossfit que seja, tu vai ter que fazer um agachamento. Não vai ser mágico. E isso vale pra tudo na vida. Qualquer mudança, seja mental, interna ou externa, a gente precisa trabalhar pra isso. E aí onde muita gente vai se travar, vai ser aonde? Vai ser no fazer o que tem que ser feito. Porque a gente tem que admitir. Isso é parte do amadurecimento. Isso é parte Amadurecer é também fazer o que tem que ser feito, né? Às vezes a pessoa quer mudar, mas ela não consegue. Por alguma razão ela não consegue. Aí ela começa a dar justificativas para aquilo. Aí ela culpa os outros. Aí ela vai lá, sei lá, no Instagram e vai ser aquela pessoa que vai tentar diminuir aquele que tá fazendo o que ela gostaria de fazer. Mas enfim. Mas é mais bonito, é mais honroso tu bater no teu peito e falar:
eu não quero fazer. De verdade. Eu não quero abrir mão do que eu preciso abrir mão pra ter isso, ou pra conseguir isso, ou pra fazer isso. É muito melhor isso, tanto pra ti quanto pros outros, do que tu ficar inventando desculpa pra justificar. Eu posso dar um exemplo meu. Por muito tempo fiquei num dilema. Vou dar 100% na dieta e no treino ou não? E um tempo atrás eu falei, não, eu não vou. Eu não estou disposto a abrir mão de me encontrar com os amigos, comer meu churrasquinho, tomar um vinho junto com eles e eventualmente uma sobremesa. E eu sei que sem abrir mão disso eu não vou chegar naquele lugar. Então eu vou parar de sofrer em relação a isso. Admiro muito quem consegue, quem quer de fato e vai lá. Não quero. Um mês atrás eu tomei uma decisão bem grande. Falei, eu vou ficar sem comer doce por pelo menos 30 dias, mas potencialmente por muito mais tempo. Tá batendo quase 30 dias. E já noto muita diferença por essa simples mudança. Mas daí foi realmente uma chave virando. Não, agora eu vou fazer ponto final. E uma vez que tu admite pra ti que tu não não quer, mesmo, né? te traz uma paz. Exato. Porque assim, agora eu não preciso mais sofrer por aquilo. Daí tu tem que ficar em paz. Eu tô consciente, né? Eu tô fazendo isso conscientemente. Exato, foi intencional. Eu sei que eu não vou atingir o resultado que eu quero. Seja no que for. E tá tudo bem. Porque foi uma escolha tua. Tu tomou o controle sobre a situação. Então, o ter controle da vida não é só sobre fazer o hábito e ter a disciplina. Não, eu tomei o controle da situação dizendo que, olha, eu gostaria muito de chegar lá, mas eu não sou agora capaz de fazer, eu não estou disposta a fazer o que é preciso. O contexto não permite, né? O contexto não permite, às vezes não é nem por preguiça ou por desculpa, é porque naquele momento não dá. E tá tudo bem, tu vai tirar ali, um problema da tua cabeça, aliviou um espaço na tua mente pra tu colocar outra coisa que realmente importa mais naquele Sobre momento. Sobre o contexto, dá pra dar o exemplo de ter alguém nos ajudando em casa. Verdade. Que esse é o teu lado, né? Nós percebemos recentemente de que a gente não tá fazendo as coisas da forma correta, porque a gente tá sobrecarregado. A gente quer treinar, a gente quer trabalhar bastante, a gente quer cuidar das crianças e estar presente com eles, a gente quer cuidar da casa, a gente quer fazer tudo isso sozinho. E aí falei com Dona Vanessa, disse, assim, não tem como? Não tem como. E eu não queria abrir mão. E ela não queria abrir mão, mas justamente disse, não tem como. A gente vai ter que ou assumir que a gente não vai ter podcast, que a gente não vai ter isso, não vai ter aquilo no trabalho. Aceitar que a nossa casa não vai estar organizada do jeito que nós gostaríamos. E a gente não pode abrir mão de cuidar das crianças, então isso não existe a possibilidade. E a gente vai ter que aceitar que a nossa renda também vai ser menor, enfim, que o resultado vai ser menor. Ou a gente vai ter que buscar ajuda e ceder em alguns pontos. Então, justamente tem que confrontar a nossa realidade, entender o que é viável, não é, e ajustar, né? E ser sincero consigo mesmo. Eu acho que um dos grandes segredos de tu atingir a tua melhor versão e ter o controle da tua vida é ser sincera contigo. Eu repeti já 2 vezes essa frase, vou falar de novo. Querer, todo mundo quer. Fazer o que é preciso para atingir aquilo que se quer, nem todo mundo faz. Então, uma vez que tu é maduro o suficiente para admitir para ti quando tu quer, quando tu não quer, quando tu é capaz, não é capaz. Agora não tô afim, tá tudo bem, admite, pronto. Pra que tu vai ficar lutando contigo? Aquilo vai criando também um ranço dentro de ti, tu vai ficando com ódio das pessoas na internet, vai um sentimento desnecessário que tu não precisa cultivar. Admite pra ti mesma as tuas limitações, isso também faz parte da maturidade. Nós não somos perfeitos, a gente tem muito defeito, e por mais que a gente sempre esteja buscando a melhor versão, ainda não chegamos lá. E acho que nunca chegaremos. Nunca chegaremos. É um processo eterno. Ainda bem, porque senão que graça teria, né? Com essa eu finalizo, né? Eu tinha mais uma pergunta que vai ficar pra próxima. Vai ficar agora. Pra próxima. Acho gente, que tá de ótimo tamanho pro primeiro episódio. Que felicidade estar de volta. Tava nervosa no começo, agora eu já tô aqui, ó. É isso, tamo em casa. Quero fazer mais, já vamos gravar mais uns 5. E a gente eu espero muito que vocês tenham gostado tanto da volta do podcast quanto dessa conversa que a gente teve hoje. E o que o pessoal pode esperar daqui pra frente? O que o pessoal pode esperar? Entrevistados incríveis, mais episódios conosco falando sobre vida, relacionamento, o que for. E o que mais? A ideia do podcast, esse formato que vocês acabaram de ver, nós dois com convidados, só o João, só a Vanessa, Vanessa com convidados, João com convidados. Aqui a gente vai trazer vários formatos diferentes, porque tem assuntos também que daqui a pouco o João quer trazer um convidado específico, ou eu quero trazer uma convidada específica. A gente vai entendendo, então se acostumem pro caso de aparecer só o João ou só a Vanessa, ou enfim. Porque vão existir assuntos onde justamente a Vanessa vai falar de maternidade, de algo mega específico, que talvez pro João não faça tanto sentido, talvez o João não consiga contribuir tanto.
E, ao mesmo tempo, o João quer trazer uma galera de negócios bem específicos, pontos bem específicos de gestão de negócios, enfim, que talvez para a Vanessa não faça tanto sentido também. Então, já dizer, né, para as mulheres queiram trazer os maridos, namorados para assistir, porque o João também vai trazer essa pegada. Não que mulheres não possam, né, obviamente, mas a gente sabe que talvez os homens tenham mais interesse em alguns assuntos específicos que o João vai trazer aqui. Então, já chamem o pessoal todo para acompanhar. E quando é que a gente vai estar no ar? Quando é que estaremos no ar? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, meio-dia? Toda segunda-feira, meio-dia. Né? Confirmando com a produção que a gente tem produção, é muito chique. Não, agora eu olhei e disse, olha ali, como é que funciona. Antes ia ser João, a gente aqui se virando. Toda segunda-feira ao meio-dia, aqui nesse canal, para quem tá no YouTube, né? E nas plataformas para ouvir o podcast. Ouçam a gente por aí, compartilhem também. Ai, chique. Essa hora que a Vanessa, João, a gente tava terminando, tu tá falando de novo, mas sim... Antes a gente estava pensando, a gente tem que gravar o podcast, qual que é o assunto, organiza, coloca o microfone, grava, quem que edita, quando é que edita, vai pro ar, não deu tempo, atrasou o podcast, passou uma semana sem nada, não tem os cortes. Agora a gente tem gente nos ajudando, fazendo isso tudo. É, minha gente, vale a pena. Então tá, se vocês gostaram aí, né, deixem os comentários, né, dessa nossa volta. Vou ter que ajustar teu pitch de final de episódio agora, que eu já ia terminar que nem quando eu termino no meu YouTube. Tem que se inscrever no YouTube. Tem que se inscrever no YouTube. Se tu estiver ouvindo pelo YouTube. Isso. Tem que dar o like, tem que ativar as notificações. Compartilhar. E se tu estiver no Spotify... Tu tem que dar a nota alta do Spotify e se inscrever também. Tem notinha, se eu não me engano, tem. Então tá, vocês avaliem a gente onde tiver a opção aí no Spotify, nas plataformas que vocês estão, para que mais gente possa conhecer o Vida Sob Controle. Ai, que lindo! E era isso, pessoal. É isso, gente. Obrigado pela audiência de todo mundo e até a semana que vem. Tchau, tchau.